Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí para mais uma live nossa aqui, né? Bate-papo com aprovado. Boa noite, Viviane. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Bom, então hoje nós temos mais um encontro aqui, mais uma noite de bate-papo com aprovado. Dessa vez com o nosso aluno Heitor Batista, né? Por enquanto, aprovado na Cefaz Espírito Santo e ISS Aracaju e, né, resultado provisório aí da Cefaz Alagoas também. Quando passou, abriu a porteira mesmo, né? Então hoje nós vamos bater um papo com o Heitor e também com a Fernanda, que é mentora do nosso time e fez o acompanhamento individual com o Heitor. Então deixa eu chamar a Fernanda aqui para nós começarmos. Quem não a conhece ainda, conhecê-la e em seguida o Heitor também. Vamos ver se foi o convite. Acho que sim. Oi, Fernanda. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como estás? Como é que tá aí essa mentora desse aluno triplamente aprovado? Muito legal, né? Nossa, é muito orgulho, né, você participar, você acompanhar, né, um aluno ali, ver o sacrifício dele, a dedicação, né, diariamente ali, e ver o resultado, né, ver a felicidade, assim, do Heitor foi muito bom. Legal. Fernanda, caso, né? Pessoal que ainda não te conhece, se apresenta rapidinho aí, fala um pouco aí da tua trajetória também, das tuas aprovações, onde é que você anda hoje, onde que você anda exercendo aí a função de auditora e quanto tempo você está no nosso time. E em seguida a gente já chama o Heitor aí para ele nos falar um pouco dessa trajetória. Eu estou no time, já tem uns 7 meses, eu acho. Eu sou auditora de controle de Alagoas. Atualmente eu aguardo nomeação para auditora fiscal no DF e no Rio Grande do Sul. Eu estudo ali desde o do fim de 2018. Então é essa mais ou menos a minha história aí no mundo Legal. da área fiscal. Legal. Bom, vamos chamar então aí o Heitor para a gente bater um papo com ele. Vamos sim. Deixa eu ver aqui onde está o Heitor. Não achei ele por aqui ainda. Será que o Heitor não entrou ainda? Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui no meu outro celular. Heitor, cadê você? Heitor AB. Deixa eu ver se o Heitor tá aqui. Não, ainda não. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui. Acho que ele não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu localizo. Heitor, cadê você? Galera está aqui só para te ver. História é essa de passar em tudo que é físico, não deixar nada para ninguém. Não tô conseguindo. Tem outros alunos da turma que estão querendo conhecer, que estão querendo saber. Vai virar lenda, né? Vai virar lenda. Não tô, acho que ele não entrou ainda. Tá fazendo suspense. Tá valorizando o passe, o rapaz. Agora foi. Vamos ver se agora acho que vai. Fala, Opa, tudo Heitor. Boa bom? noite. Boa noite, tudo bom? Tava aqui ouvindo tudo, professora. Eu não tava conseguindo comentar na live para dizer que tava aqui já. A gente achou que já tava de Não, estrela aí, aprovado em não, concurso. longe disso. Nada. Show, mas me conta aí como é que tá esse coração aí que quando começou a ser aprovado não parou mais.
Aí eu, sinceramente, não estou acreditando ainda, para ser sincero. Eu falei isso já para a senhora quando você veio me dar os parabéns e eu continuo ainda sem cair a ficha. Eu estou achando que vai vir um resultado definitivo, eu vou sair das vagas, vai ter alguma coisa errada, mas enquanto isso eu estou comemorando. Então, então vou continuar comemorando, continuar dando entrevista e dar aprovado. Aprovadíssimo. Não, muito legal, mas vamos falar sim, vamos falar um pouquinho de cada uma das Uhum, aprovações, mas antes de mais nada, Heitor, hoje a gente vai fazer esse bate-papo aqui de trio, eu vou te fazer umas perguntas, a Fernanda também, e a gente tá vai certo. explorando um pouco aí da tua história. Mas começa contando aí pro pessoal, né, de onde você é, qual é a sua formação, como é que caiu nessa vida de concurseiro. Conta um pouquinho aí para nós do começo. Meu nome é Heitor, tenho 25 anos, sou formado em Engenharia Civil na Universidade de Pernambuco, sou daqui de Recife, nasci aqui, sempre morei aqui. E em relação à trajetória com os concursos, eu me formei em Engenharia Civil há uns 2 anos aproximadamente, um pouquinho mais, na verdade, 2 anos e alguns meses. E já no fim do curso eu já percebia que não era para mim, sabe? Eu via que não tinha muito futuro, eu seguindo aquilo, eu não gostava muito, e você ser forçado a estudar uma coisa que você não gosta muito é 2 vezes pior, então percebia logo que aquilo não era para mim. Aí comecei a analisar muito minhas opções, sabe? Fazer outra graduação, fazer uma pós em alguma outra área. E aí, meus pais são servidores, né? E aí já tinha uma noção da vida de concurso, mas assim, na minha cabeça era coisa, não, concurso é para quem é formado em direito, porque meus pais são formados em direito e tinha essa imagem na minha cabeça. Não tinha informação, não, nunca tinha ido muito atrás de saber os detalhes, Mal né? sabia ele que vocês, engenheiros, aterrorizam aí os É concursários. verdade, é verdade. Mas aí comecei a me informar um pouco mais, comecei a aprender sobre as diferentes áreas, comecei a analisar como uma possibilidade, isso no começo de 2019, que foi meu último ano na faculdade. Então, ali no começo de 2019, comecei a ter uma noção que existia área fiscal, existia área de controle, existiam grandes oportunidades para quem não era formado na área de direito, né, para quem era de qualquer área, digamos assim. Comecei a ver sobre a carreira, comecei a ver que era bem interessante, comecei a ver sobre a remuneração, que também é bem interessante. E aí, não, assim, nunca tive exatamente certeza de que era o que eu queria, não. Só entrei de vez e foi isso. E Não foi. teve, exatamente, e segui em frente. Não teve muito mistério, não. A certeza que eu tinha é que eu não ia trabalhar com engenharia civil. Então, acho que foi uma oportunidade assim que eu vi para não precisar também fazer outra graduação, que seria mais muito tempo e também outra incerteza. Então, acho que foi o caminho que eu vi como sendo mais, digamos assim, custo-benefício melhor para quem Uhum. não tinha tanta noção do que fazer da vida. Perfeito. Eu falo muito, Fernanda, fica à vontade aí para ir, quando você quiser interromper, fazer uma pergunta, Não, o fique à Heitor, vontade. ele entrou em maio, né, na mentoria. Eu lembro que ele falou para mim que ele já estudava há um ano, né, para a área fiscal e estava parado há uns 4 meses, né, Heitor, que você me falou. Isso, isso. E aí seu Foi, foco era Alagoas, né, mas aí chegou é, o edital do Espírito Santo e você falou, eu vou fazer, aí veio com tudo, né, pro Espírito Santo, né. Ou foi, seja, foi. pegou a FGV aos 45 do segundo tempo e deu conta. Legal, Foi, de certa forma. Assim, legal. na verdade eu estava um tempo sem estudar porque eu tinha ido fazer a prova, né, de Aracaju, já estava no carro, aí chega a notícia de que Em tinha sido dezembro. adiada, aí derrubou muita gente, né? Acho que muita gente desanimou depois dessa, eu Ah, lá incluído, não foi. sou não sou nenhum robô que continuou estudando na maior motivação, achando que tudo ia dar certo. Passei muito tempo assim sem conseguir estabelecer um ritmo de estudo e foi aí que realmente, na verdade eu entrei na mentoria quando saiu o edital do Ceará, vendo que os editais estavam voltando, mas não para fazer a prova do Ceará, porque o edital estava muito diferente e eu queria pelo menos assim voltar ao ritmo para fazer a prova de Alagoas, que teria um edital mais normal. E aí, no meio do caminho, saiu do Espírito Santo, um pouco depois, vi que o edital estava bem semelhante ao que é normal na área fiscal e topei o desafio. Foi isso. Legal. Então você vinha estudando mais ou menos um ano com algumas interrupções, é isso? Um pouco Um mais, na pouco mais. verdade. Eu comecei, 2019 você falou, eu né? comecei a estudar de verdade, digamos assim, ali na metade de 2019.
Mas, claro, que com a pandemia deu uma diminuída do ritmo, acredito que todo mundo, né? Ninguém conseguiu também Manter. manter a mesma força de vontade, mas comecei os estudos mesmo ali na metade de 2019. Perfeito. E você fez outro. Quais foram as suas primeiras provas? Seria Aracaju ou você fez outras provas antes? Não, eu fiz a prova de Alagoas, a de 2020, que Uhum. teve, ainda estava um pouco no começo dos estudos, então, óbvio, fui reprovado, ainda não tinha tanta, não estava nem perto do que precisava para ser aprovado, mas foi uma experiência muito positiva, até por eu ser de Recife, assim, os custos são bem menores, sabe? Eu fui de carro, do lado, fui com os amigos também, deu para dividir tudo. Então, foi uma experiência muito boa ter feito essa prova. Mesmo não tendo ido tão bem, assim, foi quando eu percebi que, calma, não fui Não tão é bem, mas eu tenho pouco tempo, né? Assim, dá para fazer isso perfeito. aqui, dá para chegar com tempo, né? Claro. Também não pode achar que vai ser de uma hora Claro. para outra. Isso é algo que eu sempre falo para os alunos, né? Fazer prova faz parte da preparação, Sim, né? sim. Eu conto que a primeira prova que eu fiz foi uma prova da CGU, 60 dias lendo uma banca de jornal, mas deu para ter esse sentimento aí que você teve, tipo, tá, lógico, né? Não deu nada certo. Mas não é uma coisa de outro Uhum. planeta, né? E aí você vai atrás de fazer Exato. a coisa certa. Exato, exato. E como foi o pós-edital do Espírito Santo, Heitor? Encarar FGV, depois CESP múltipla escolha, depois CESP certo e errado, essa adaptação. Assim, eu nunca tinha parado realmente para fazer questões da FGV. Assim, fazia como fazia de todas as bancas, mas todo, assim, como o concurso de antes de Alagoas tinha sido do CESP, e provavelmente ia ser CESP de novo, acho que já tinham até anunciado na época, eu fazia muito mais questões do CESP do que de qualquer outra banca. Mas, assim, claro que tem questões da FGV, algumas matérias, principalmente como português, contabilidade, são bem mais difíceis, mas também serviu para perceber que, assim, o importante mesmo é você saber o conteúdo, sabe? Quando você tem uma boa base teórica e já resolveu muitas questões, você, para pegar o perfil da banca, digamos, você resolver exaustivamente questões, você tendo uma boa base teórica, não demora tanto. Não é também uma coisa, não é a coisa mais difícil do mundo. A coisa mais difícil é realmente É saber o pegar conteúdo. a base teórica, saber o conteúdo, que é o principal. A banca é um detalhe importantíssimo, mas eu considero assim um detalhe. Acho que o mais importante mesmo é a base de conteúdo. Perfeito. Então, complementando aí a pergunta da Fernanda, basicamente você virava a chave e passava a resolver questões 100% CESP múltipla escolha, 100% CESP certo e errado, 100% FGV. Essa era a chave que você virava ali quando virava o edital, era isso? Isso, no pós-edital, 100% questões da banca, para pegar o perfil da banca. Claro que vão ter alguns assuntos que não vão ter, assim, não vão ter questões Vai suficientes, ter que algum abrir assunto mão. pontual que você vai ter que complementar e tal, mas 100% questões da banca. No pós-edital do Espírito Santo, eram só questões da FGV, só questões da FGV. Quando virou a chave que eu fui fazer a prova de Aracaju, aí só questões do CESP priorizando múltipla escolha, mas claro que botando algumas questões de certo e errado, porque Não tinha. não tenho tantas questões de múltipla escolha como de certo e errado. Mas priorizando sempre o perfil da banca, no pós-edital, Perfeito, claro. perfeito. E E só para ter uma ideia, como é que estava, não sei se você tem essa informação, assim, como é que estava mais ou menos o seu desempenho quando você começou aí a fazer essas provas e passar em tudo? O seu desempenho médio nas questões, como é que estava? Então, eu acho que esse tava bom, mas eu sempre achei que para você passar, você precisaria chegar no nível de 90% em todas as matérias, no TEC, e assim, fazer todas as questões e 100%, mas eu percebi que não é bem por aí, sabe? Eu consegui, assim, claro que tem matérias que são seu ponto forte, que você consegue chegar ali na casa de 90%, principalmente quem é da área fiscal, né? Principalmente tributário, alguns assuntos ali de direito Contabilidade? constitucional, administrativo, você, de tanto estudar, você acaba chegando num patamar bem elevado. Mas eu acho que as pessoas, eu incluído, né, claro, valorizam demais esse patamar ideal e esquecem que, assim, você não precisa ser um especialista em todas as matérias, sabe? Eu tinha um desempenho que não era muito maior do que 80%
nas matérias, ficava ali nessa média, tive um desempenho de cerca de 80% nas provas e foi o suficiente para ser aprovado. As provas, principalmente a da FGV, não foi uma prova tão fácil, então o ponto de corte foi por ali. E se você tem esse desempenho, digamos assim, nas questões no TEC, é muito provável que você vai ter um desempenho bem parecido na prova, porque você está... Não tem muita surpresa, né? digamos assim, depois de Dos você dois fazer lados, tantas né? Se tiver com questões... 70, não vai fazer 90, assim como se claro, tiver com claro, claro. 85, não vai fazer algo tão abaixo, Claro, né? claro. Mas me diz uma coisa, Heitor, as 3 provas com discursivas, como é que era essa relação aí com o engenheiro gosta de número, que eu sei, né? Mas escrever nem sempre é a praia de vocês. Como é que foi essa questão aí? 3 provas com discursiva e isso não foi um problema, pelo contrário. Como é que foi isso aí? Você já vinha treinando? Como é que é essa questão aí para você? Então, a verdade é que eu sou, assim, eu me considero um caso um pouco à parte. Eu sempre gostei de escrever, ao contrário da maioria dos engenheiros. Não vou dizer que 5 anos da faculdade de engenharia, assim, você desaprende, sabe? Mas eu sempre nunca tive problema. Mas quando eu soube que boa parte das provas da área fiscal tinham questões discursivas, tinham assim, me deu um susto no começo, principalmente porque você, quando começa a estudar o conteúdo, você pensa, eu nunca vou aprender isso para fazer uma Ainda prova mais. objetiva. Imagine para escrever. Imagine para escrever. Mas, assim, eu comecei a praticar as discursivas, acho que você nem deve saber disso, mas foi num curso que eu fiz, seu, do ISS Aracaju, lá de dezembro, que não Lá de teve. meados Aí eu fiz o de curso 500. bem antes de entrar na mentoria. Aí eu fiz o curso e aí foi que eu percebi que eu estava criando um bloqueio que não precisava existir. Porque a discursiva é prática e, principalmente, saber Conteúdo. muito bem o conteúdo. Não tem Muito atalho, mais sabe? isso. Você não vai, sem ter uma boa base teórica, você não vai desenvolver uma técnica que vá lhe trazer toda a pontuação ou algo do tipo. Você tem que dominar o conteúdo. É isso. E você Perfeito. consegue isso através de inúmeras e inúmeras questões, inúmeras revisões, enfim. É, é o único caminho. Você não vai desenvolver, não, o curso de Vandinara tem uma técnica que se você fizer essa Não receita de precisa bolo, estudar. não. É muito importante a prática, muito importante mesmo. E sem os cursos de discursiva que eu fiz, sem as questões de discursiva que eu fiz também no Pós Edital, eu não teria tirado a nota boa de jeito nenhum. Mas você tem que aprender o conteúdo. Inclusive, os cursos de discursiva são uma excelente maneira de você aprender o conteúdo de uma forma mais abrangente, você assim fazer questões que você não está tão acostumado numa questão objetiva, então você vê o conteúdo de uma forma mais global. Então, assim, Perfeito. ajuda bastante, bastante mesmo. Perfeito. Isso aí, na verdade, é a grande dificuldade da questão discursiva, né? Dessa virada de chave. Às vezes você tá, a legislação, por exemplo, você tá voando em legislação, decorou a legislação toda, né? Mas quando você chega na prova Sim, sim. discursiva, não vai ser exigido a decoreba, mas sim a aplicação daquela legislação no caso prático. Justamente por isso que você colocou, né? A necessidade Uhum. de uma visão mais abrangente. Então, Sim, sim. como você disse, treinar as questões discursivas é importante, não porque tem uma técnica mirabolante lá que vai fazer você tirar nota máxima de qualquer maneira, mas porque você vai você vai começar a raciocinar da legislação desse modo, né? Não só ler a legislação tentando decorar, mas pensando num caso prático, como aplicar isso Isso, num caso isso. prático. Não é, Fernanda? Exatamente. Sim, sim, não, com certeza. Discursivo é que eu costumo falar, né? O domínio do conteúdo, né? Você tem que dominar o conteúdo para poder escrever sobre ele. E eu sempre fiquei no pé do Heitor, né? Para ele treinar Isso é discursiva. verdade. Isso é verdade. Sempre fiquei lá pegando no pé dele. Mas Heitor, tem alguns alunos que ficaram muito curiosos a seu respeito, né? Perguntando quantas horas ele fazia no pós-digital, se ele ficava cansado, qual era o seu rendimento. E eu falei exatamente isso que você disse, né? Que eu acompanhei os seus rendimentos semanalmente ali nos relatórios. Você tinha rendimentos bons naquelas matérias que você tinha mais segurança, mas tinha rendimentos normais, né?
Então, assim, Uhum, você tinha uhum. matérias que você tinha mais segurança, né? E tinha matérias que você ia bem. Então, assim, às vezes, os Sim, alunos sim. pensam assim, não, que você estava ali batendo os 100%, estudando ali 10 horas por dia. Então, fala um Não, pouquinho não, como não. era, assim, a sua rotina de estudo. Assim, eu acho que eu, principalmente, quando eu estudava, que eu via as pessoas assim aprovadas, eu pensava, caramba, acho que o único caminho para ser aprovado é realmente estudar 12 horas líquidas por dia, fazer milhares de questões por semana e desempenho de 90%, mas, assim, na verdade, o segredo mesmo é a repetição e a constância, sabe? Eu estudava, assim, tinha uma carga horária de estudo que Fernanda fazia questão de aumentar toda semana, mas que era cerca de. Eu não lembro agora, mas era cerca de, acho que 40 horas líquidas por semana no pós-edital, né? Que eu já achava muito. Assim, tinha vezes que eu chegava no fim já sem querer fazer nada, mas é, tinha o estudo a prática de discursivas toda semana também, mas assim, não era nada que fosse fora da realidade, e não foi nada que eu criei também. Ah, hoje eu não estou estudando absolutamente nada, semana que vem eu estou estudando 40 horas. Não, foi um trabalho de aos poucos, fui aumentando a carga horária, fui vendo o que era possível ser feito, fui vendo até onde era possível aumentar. E o que importa mesmo é você fazer uma carga horária que é confortável para você, porque Sustentável, né? de nada adiantaria eu fazer 10 horas líquidas num dia se nas últimas 3 horas eu estou ali fazendo qualquer coisa, fingindo que eu estou estudando com qualidade. O que importa realmente é a qualidade do estudo, não o tempo de estudo. O tempo, eu poderia passar 15 horas no dia sentado estudando, mas de quanto dessas 15 horas eu estaria realmente rendendo? Então, acho que a métrica de horas de estudo não é a mais importante, apesar de, claro, você não vai negligenciar, dizer que vai fazer 10 horas por semana e que não, tá tudo certo. Também não, mas você desenvolvendo uma carga horária boa, sustentável, que você consegue estudar com qualidade, é o importante. E isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Acho que não é tão. Não é algo que você deve fixar tanto, ter como meta fazer horas de estudo, que é apenas um meio para você chegar na aprovação. Falou tudo, então, tá certo. Legal. Mas Heitor, os seus amigos aqui estão aí presentes na live e já te entregaram, já perguntaram. Heitor, agora você pode voltar a conviver com a gente? Como é que foi isso aí? Agora posso, agora posso, Deu, agora deu um posso. gelo geral na galera, foi isso? Assim, mais ou menos, mais ou menos. Claro que não tem como mentir, digamos assim, que minha vida como concurseiro era equilibrada, eu fazia exercício, saía com os É, amigos, estudava. Não, não, infelizmente é um desequilíbrio geral a vida de concurseiro. exato. Mas, assim, dentro dos limites, eu acho que é possível. Você também não precisa esquecer de viver, sabe, a vida agora esperando, tentando um sonho futuro para assim abdicar completamente da felicidade. Eu acho que você consegue achar um balanço ali que vai pender um pouco mais para os estudos, mas também não era tão Matheus, bitolado assim de que Matheus está exagerando um pouquinho aí, tá tá, valorizando. tá, ele tá mentindo. Mas foram 3 pós-editais também, né? Você explicou para ele, né, que É, você claro. encarou uma Não, É. FGV, uma série. eles sabem, E é só 3 brincadeira. aprovações, né? 3 aprovações. Mas Então, pelo menos deu certo, tá vendo? O Valeu a problema pena. eram os amigos que botavam para baixo, que tá certo. Mas me diz uma coisa, qual é a preferência? E outra, né? Qual é a preferência? E uma Cefaz Pernambuco aí em 2022, 2023, balança? Como é que fica essa situação? Aposentou? Vai então, para onde? eu não sei. A verdade é essa, eu não sei. Eu vou analisar ainda com muita, muita calma. É uma decisão que eu ainda não estou pronto para tomar, porque, claro, Alagoas para mim, assim, Certinho. me balança muito por causa da proximidade com Pernambuco, né? Que é importante para mim, claro. Mas também, você fala do Espírito Santo, eu só escuto falar coisas boas. Já conheci também o pessoal muito bom também, que passou no concurso. Então, vou deixar essa decisão para depois. Pelo menos é um problema bom de se ter. É, pode Então, escolher. Olha que bom. Que então, problema, que problema.
Então, vou deixar essa decisão para o futuro. Em relação à Cefaz Pernambuco, com certeza eu faria o concurso. Não sei se conseguiria ser aprovado, não sei se algum dia vou voltar a esse ritmo de estudo, essa vida, mas com certeza faria, com certeza me prepararia para um dia poder exercer a profissão aqui, né? Que para mim seria o ideal. Legal. Bom, queria pedir aí, né? O pessoal perguntando bastante se você era aquele aluno CDF, como é que era, como é que não era. O que a gente já percebe, né? E é algo que você sempre gosta de frisar, é que não foi nada de outro mundo, né? Que você, lógico, estudava sim, mas nada assim de não dormir, não comer, não ver mais ninguém, né? Que também chegou num desempenho bom, mas também não era aquele que estava lá gabaritando todas as questões do TEC, ou seja, uma situação normal, né? Que eu acho que passa para o pessoal, a todo mundo aí que está nessa luta, uma ideia de que não, ok, você não precisa ser, né, um ET, não precisa ser aquele que posta lá no Instagram que fez 13 horas líquidas hoje e tal, enfim. Mas o pessoal está perguntando isso, né? Se você sempre na escola, na faculdade, já tinha assim, esses bons resultados, enfim. Como é que era aí o Heitor estudante de maneira geral? Então, na escola, eu sempre fui bom aluno. Sempre fui bom aluno. Sempre gostei, gostava muito de matemática, sempre gostei de algumas matérias. Na faculdade, a história já era outra. Aí eu já não gostava de nada, não queria saber estudar, reprovei várias matérias. Isso aí não tem estudante aprovado em concurso, não é porque passou Exato. sempre gostou de estudar, nem nada do tipo, não. Isso é uma disciplina que você desenvolve. Você desenvolve ao longo da caminhada. Então, assim, era bom aluno, mas também nunca fui o tipo estudioso, o tipo que ia muito bem em todas as matérias, que gostava, que tinha o costume de estar estudando. É uma disciplina que você desenvolve. E o segredo, para mim, é disciplina, que é você acordar, saber o que tem que fazer. A mentoria ajuda bastante nisso, principalmente com Fernanda fazendo todo o planejamento, pegando no pé, você acordar, saber o que tem que fazer e fazer. E é isso, não tem muito mistério. Você não precisa ser nenhum gênio que já tem uma grande experiência com estudo, nem nada do tipo. É você desenvolver o método que funciona para você e aplicar. É E isso. repetir. Legal. Exatamente. Legal. Bom, né? Fernanda talvez tenha mais perguntas, mas eu sempre gosto de pedir assim para aquele que está recém-aprovado, que está aí nessa emoção, e tripla emoção, né? Deixar aí uma dica, um conselho, enfim, uma palavra, né, de esperança, de força, de orientação para quem está estudando, para quem está querendo começar, para quem, assim como você, olhou ali, né, para os editais, nossa, quantas matérias, eu não gosto dessa, eu não gosto daquela, nossa, ainda tem discursiva, mas o que é isso, né? E muitas vezes a primeira ou a segunda ideia já é desistir, né? O que você aconselha, o que você sugere, enfim, para essa galera aí? Então, eu acho que meu maior conselho, que não conselho, é que eu não sou, não sou ninguém para estar dando conselho. Acho que o meu principal aprendizado assim nessa caminhada dos concursos é você focar um pouco mais no que funciona para você e um pouco menos no que você vê as pessoas falando ou você acha que está acontecendo. Porque, assim, uma coisa que eu percebi, pelo menos em relação a mim, é que eu não sou bom em determinar a minha capacidade de fazer algo. Por exemplo, digamos, eu passei 4 meses sem estudar direito tributário, um pouco de exagero, mas passei um tempo sem estudar direito tributário, e aí eu pensei, não, vou ter que rever a teoria toda, desaprendi, não lembro mais de nada. E aí eu fui fazer as questões e vi que meu desempenho estava bom. E mesmo assim eu ficava me questionando, dizendo, caramba, será que meu desempenho realmente está bom? Será que eu ainda sei a matéria? Será que eu ainda sei? Enquanto as questões estavam me mostrando, tem uma estatística que lhe mostra que você está bem. Então, você às vezes se preocupa demais com fatores externos, com, digamos, com quantas horas tal pessoa está fazendo, com o que você deveria estar, o que um aprovado faz, ou qual é o melhor caminho para você chegar, qual é o atalho, digamos assim,
Quando a verdade mesmo é que não existe um atalho, não existe uma regra geral que funcione para todo mundo. Se existir, não me disseram. Então, assim, você tem que desenvolver uma técnica de estudo, o que quer que seja, que funcione para você, e você tem que aplicar aquilo. Claro que existem facilitadores, né, como a mentoria, cursos de discursivas, materiais, etc, etc. Mas não adianta você tentar abraçar o mundo, tentar aplicar todas as técnicas diferentes de estudos, todo, porque no fim das contas o que importa é você dominar o conteúdo, fazer questões, revisar. Esse é o caminho que todos os aprovados seguiram e que todos os aprovados vão seguir. Então, assim, a melhor maneira de fazer isso, só você vai saber se você, qual a maneira que você prefere estudar, qual a maneira que você prefere revisar. Então, assim, o que eu teria a dizer, meu maior aprendizado foi esse, de que eu não deveria me preocupar tanto com coisas que eu não estavam sob o meu controle. E claro que é fácil de falar, né? Eu falo isso, mas eu me preocupava bastante, porque eu também sou humano, claro. Mas, assim, para mim o meu maior aprendizado foi esse. Legal. Excelente. Não tem mais perguntas não, Wander. Acho que o Heitor, ele falou tudo, Deu o falou recado, também um né? pouco da trajetória dele. Acho que foi ótimo. Muito legal mesmo. Muito legal a trajetória, muito legal essa ideia, né? Essa noção de normalidade, de que é uma coisa, de que não é nada de outro mundo, de que é algo que, né? Resumindo, você tem que sentar e estudar, e aí as coisas vão acontecer, você vai percebendo a sua evolução, é muito mais a repetição do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que isso mostra que não tem o perfil, né, necessariamente do Isso. aprovado. É aquele que decidiu que vai ser aprovado e tá ali até acontecer, né? Como disse, tem facilitadores, tem outras coisas que, por outro lado, né, dificultam mais, que é justamente você às vezes ficar muito disperso, ouve um, ouve outro, mas fulano tá fazendo assim, aí você já estava indo bem por um caminho, muda porque viu que, né, aquele outro aprovado fez de Isso. outro jeito, enfim, então tentar concentrar mais ali e fazer o que tem que fazer. Mas é isso, Vitor. Parabéns mesmo, né? Muito legal aí essa. Fez Muito mais alguma obrigado. prova? Se fez mais alguma prova, avisa pra gente já saber se. Não, 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 não. Não, ainda não. Legal. Vai fazer? Vai fazer mais alguma ou agora só Pernambuco É, mesmo? Vai fazer Pará? Vai fazer alguma coisa assim? assim, eu estava estudando para Belo Horizonte, né? Tá um pouco difícil ainda me acalmar com Concentrar. tudo que está acontecendo, concentrar, tá um pouco difícil, eu estou muito disperso ainda, mas acho que é normal, acho que ainda tem um tempo, então pretendo fazer essa prova, mas ainda não estou muito decidido não, pelo menos são os planos atuais, mas pretendo fazer. Acho que é um lugar bom de se morar, acho que é uma remuneração boa também, mas estou na dúvida ainda. Legal. Mais uma aí, mais uma. A gente volta a conversar depois. Bom, Heitor, parabéns mais uma vez, né? Muito sucesso aí, seja lá o caminho que você escolher, a cidade que você vai estar em 2022, a gente não sabe ainda, acho que nem você, Não, né? nem eu. Ainda tomou essa decisão. Exatamente. E parabéns pela trajetória, tenho certeza que inspirou aí muita gente e deu até uma certa paz aí para muita gente que fica um pouco angustiado, né? Querendo saber se eu tenho perfil, Espero. mas será que eu estou fazendo certo? Mas será que isso, será que aquilo? E você Isso é conseguiu o mais passar bem essa importante. mensagem aí, né? De Isso é o que mais calma, importante. faz o que tem que fazer, que as coisas acontecem. Então acho que foi muito legal essa mensagem, tenho certeza que a galera curtiu demais e vai voltar para os estudos aí Espero. bem mais tranquila e focada. Verdade. Parabéns, viu, Espero, Heitor? espero. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço vocês, né, com a mentoria, o curso de discursivos e todas as ferramentas aí que ajudaram bastante, com certeza facilitaram muito a caminhada. Legal, legal. Parabéns também para Fernanda, né? Que, como bem Claro, colocou o claro. Heitor aí, foi presente, pegou no pé, insistiu, aumentou a carga Pegava, horária e pegava. valeu, e valeu. Show de bola. Então tá, pessoal, obrigada Verdade. aí pelo bate-papo, foi muito legal. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Tchau, Até Tchauzinho. mais, tchau. boa noite.